Quiseram igualdade e a encontraram. Golpe por golpe, round por round, sem descontos e sem exceções. Porque acontece que a igualdade dentro de um ringue é a coisa mais literal do mundo. E hoje temos mais provas de que o esporte de combate é o lugar mais honesto do planeta. Bem-vindos à parte em que a realidade supera qualquer argumento. Sasha Kitrichenko entrou no ringue com fogo e fúria, gritando confiança, fazendo poses para as câmeras e prometendo dominar seu oponente masculino, Nikita Litvinkov. Desde o primeiro golpe, Sasha percebeu seu erro e tentou fugir, mas já era tarde demais. Sem nenhum tipo de vergonha, Nikita decidiu não desperdiçar a oportunidade e a usou como boneca de treino. No final, Nikita saiu vitorioso, e o momento se tornou viral como o exemplo perfeito de como o excesso de confiança colide com a dura realidade. Sasha montou um espetáculo que não conseguiu sustentar, e nos esportes de combate, o ringue revela a verdade mais rápido do que qualquer outra arena. Essa lutadora profissional não encontrou uma adversária legítima para uma luta de exibição, então aceitou o desafio de um homem bêbado tirado da rua, e surpreendentemente o cara bêbado conseguiu acertar alguns golpes limpos antes de cair. Ainda assim, para um cara tirado de um bar, ele ganhou mais respeito do que metade dos comentaristas da internet. Junho de 2022, Tampa, Flórida. O evento World Class Fight League 32 organizou uma luta que muitos acreditam que nunca deveria ter sido aprovada. Guita Figueroa, uma mulher com treinamento mínimo em artes marciais mistas, desafiou Shane Mistrita, um lutador masculino com experiência profissional. Desde o início, Shane fez da lição de empoderamento feminino um show de humildade. Literalmente ela estava levando uma surra, e no último minuto a igualdade já tinha terminado seu turno. Ela foi colocada em seu devido lugar. Tampa foi testemunha de uma verdade silenciosa. O trabalho duro vence hashtags e o gênero não impede os golpes. Essa boxeadora realmente achava que podia intimidar sua oponente. Momo Kosen, do Japão, enfrentou Eun Jung-woo, da Coreia do Sul. Duas lutadoras, um ringue e muita confiança mal colocada. Mas o que aconteceu quando o primeiro soco foi desferido? Tudo mudou rapidamente. Ela estava levando uma surra absoluta, combinação após combinação. Cada troca era pior do que a anterior.
É preciso reconhecer o mérito dele por não desistir. Mesmo quando a punição aumentava, mesmo quando os cartões de pontuação ficavam ridiculamente desiguais, ela continuou avançando, mas no final já era o suficiente. E para evitar mais danos à pobre garota, o árbitro interveio para salvá-la. Um lembrete de que a intimidação só funciona até deixar de funcionar. E uma vez que as luvas começam a voar, o que realmente importa é quem sabe lutar de verdade. O programa sul-coreano Fearless Guys decidiu responder a uma das perguntas mais virais da internet. Será que uma mulher poderia vencer um homem no MMA? E a lutadora Ramona entrou no octógono para enfrentar o lutador Tae-woong, convencida de que poderia calar os céticos. O que se seguiu foi um confronto curto, brutal e dolorosamente claro. Em menos de 3 minutos, a diferença ficou evidente, enquanto ela mal conseguia se defender do castigo incessante de seu oponente. O árbitro, ao ver o perigo, não teve outra opção a não ser interromper a luta antes que algo pior acontecesse. Outro momento viral em Moscou mostrou uma mulher enorme apelidada de Mamadja, conhecida por intimidar homens menores na frente das câmeras. Todos queriam vê-la receber o que merecia. E em uma luta de vingança organizada, os promotores a colocaram em uma jaula de artes marciais mistas contra um homem de 50 anos. Frágil, com metade do tamanho dela, que nem sequer parecia atlético. Quando a luta começou, a Bruta de Moscou se mostrava confiante, fazendo pose e dominando o homem que à primeira vista representava o sexo frágil. Mas no terceiro round o cansaço fez seu trabalho. A experiência e a paciência do homem deram resultado. Ele começou a acertar golpes limpos enquanto a resistência da mulher desmoronava. No final, o velho lhe deu o karma que ela merecia, e conseguiu uma vitória contundente sobre a mulher arrogante. Antes do Ultimate Fighting Championship, antes das lutas de rua virais, antes de ser legal transmitir qualquer coisa disso, estavam Beth Busy e Joe Hess. Era o ano de 1974, o movimento de libertação feminina estava em pleno auge. E os organizadores do Oriental World of Self-Defense decidiram responder à pergunta definitiva. Será que uma mulher poderia vencer um homem nas artes marciais de contato total? Beth Busy, com 57 quilos, subiu ao ringue contra Joe Hess, um campeão de artes marciais com 122 quilos e 1,88 m de altura. E o que era para ser uma troca amistosa de técnicas de combate rapidamente se transformou em algo completamente diferente. Busy partiu para o ataque, usando tudo o que tinha contra seu oponente, que era muito maior do que ela. E por um momento, o público achou que poderia estar presenciando um momento histórico. Mas para o gênero, os movimentos não importam. Ele não lê manifestos. E quando Joe Hess respondeu ao ataque, Beth Busy foi lançada para fora do ringue com um chute devastador de karatê.
Joe Hess fez exatamente o que a luta exigia, e 50 anos depois, ainda continuamos tendo o mesmo debate. Non Rose, uma lutadora transgênero de Muay Thai originária da Tailândia, construiu sua reputação competindo e vencendo homens em lutas profissionais de Muay Thai. Sua técnica e precisão lhe renderam respeito legítimo dentro da comunidade tailandesa de luta. Mas quando Rose enfrentou Andrew Capuro, um especialista em trocação muito mais forte e experiente, que claramente não acreditava na igualdade dentro do ringue, o resultado foi bem diferente. No começo parecia competitivo. Rose se movia bem, mostrando técnica e bom tempo. Mas não demorou muito para que a força bruta e a precisão de Capuro destruíssem sua compostura. Cada troca ficou mais unilateral, enquanto o homem a desmontava com golpes devastadores que a mandaram para a lona várias vezes. No segundo round, Rose foi brutalmente enviada para deitar-se sobre um leito de rosas, exatamente onde pertencia, acabando com qualquer ilusão de igualdade naquele ringue. O árbitro interrompeu a luta antes que soasse o gongo final, dando a Capuro uma vitória contundente e deixando claro que a misericórdia não fazia parte do plano de luta. Lucia Rijker foi considerada a mulher mais perigosa da história dos esportes de combate, cujo golpe era mais forte do que o de muitos homens, invicta no boxe e no kickboxing. Uma verdadeira pioneira que ganhou o apelido de Lady Tyson, graças ao seu domínio absoluto. Mas Rijker levou sua lenda longe demais. Queria provar algo ainda maior. Ela queria lutar contra um homem. E em uma luta intergênero, ela enfrentou Somchai Jaidi, um lutador com mais de 30 lutas profissionais. Durante o primeiro round, Rijker se manteve firme, usando sua técnica de elite e seu jogo de pernas. Mas na metade do segundo round, a realidade física se tornou inegável. JD acertou um direto limpo que derrubou Rijker instantaneamente. Não foi falta de técnica nem de coração. Foi a biologia enfrentando a realidade da forma mais direta possível. Em uma luta inusitada de artes marciais mistas, 2 contra 1, duas influenciadoras romenas, Roxana Tutu e Beth Shaw, acharam que desafiar um único homem seria uma grande ideia. Vamos ver como elas se saíram com sua decisão inteligente. Desde os primeiros segundos, Perverso usou seu tamanho e força para colocar as mulheres exatamente onde elas pertenciam.
Apesar de estar em desvantagem numérica, ele controlou o ritmo e a posição durante toda a luta. Embora as duas mulheres tenham tentado coordenar seus ataques, simplesmente não conseguiram superar a diferença física entre os dois gêneros. Um homem sozinho venceu uma luta de MMA contra dois adversários. Ao final, Perverso comemorou enquanto as influenciadoras tentavam recuperar o fôlego, sem entender o que ocorreu. Diante de seus colegas do exército, uma mulher que se autoproclamava forte decidiu desafiar um lutador masculino para provar que as mulheres eram igualmente poderosas. E um único jab foi suficiente para jogar sua confiança direto no chão. Em segundos, a superioridade técnica e o controle do homem dominaram a luta, deixando-a sem resposta. O que era uma demonstração de coragem virou uma dolorosa lição de realidade. A luta começou de forma equilibrada, com ambos tentando provar seu ponto. Gol! O público observava incrédulo enquanto sua confiança desmoronava a cada golpe. Até que um último golpe limpo a jogou no chão, encerrando a luta instantaneamente e deixando-a humilhada diante de todos os presentes. Foi uma lição desconfortável, dada diante de muitos. Se existe um nome que dividiu o mundo das artes marciais mistas mais do que qualquer outro, é o de Fallon Fox, um homem biológico que fez a transição para a mulher e começou a competir nas artes marciais mistas femininas para provar um ponto. O que surpreendeu os fãs não foi apenas sua chegada, mas o domínio absoluto que veio depois. Com atributos físicos impossíveis de igualar pelas suas oponentes, Fox dominou a divisão feminina, uma final atrás da outra. Muitos a acusaram de simplesmente querer bater em mulheres amparada pela legalidade. A controvérsia atingiu seu auge em 2014, quando Fox entrou no octógono junto com Tanika Brands. A luta durou apenas 39 segundos. Fox desferiu joelhadas devastadoras que deixaram Brands com uma concussão e o crânio fraturado. Um lembrete arrepiante da diferença física que nenhuma regra pode apagar. Essa montanha de músculos é Gabi Garcia, uma potência brasileira do jiu-jitsu, com 1,88 m de altura e mais de 100 kg, multicampeã mundial. Desafiou um dos melhores especialistas em finalizações masculinos, Craig Jones, acreditando que poderia vencer qualquer homem que cruzasse seu caminho. Antes da luta, a alfa feminina dominou Craig Jones em uma disputa de queda de braço e zombou dele diante das câmeras, convencendo o público de que realmente poderia vencer. Mas quando a luta começou, Craig Jones rapidamente a dominou, fazendo-a se render mais rápido do que ela conseguia flexionar os bíceps. O público foi à loucura e a lição ficou clara. Nem mesmo a mulher mais forte do planeta pode vencer a natureza, nem escapar do estrangulamento pelas costas de Craig Jones. Seja você homem ou mulher, quando está no exército precisa lutar constantemente contra os outros para não perder sua agilidade. Essa pobre soldado foi colocada contra um homem, mas ela não sabia a hora de recuar. O incomum era a confiança dela, e por cerca de 5 segundos, talvez ela tenha acreditado nisso.
Então, a realidade se impôs, e tudo terminou muito mal para ela. Ela saiu com a mão quebrada, mas ao menos era adulta e se inscreveu para isso. Essa mulher, cheia de confiança, achava que podia subir no ringue e dominar um homem. O nome dela é Joanie Laurer, mais conhecida pelos fãs de luta livre como Chyna. Ela decidiu trocar o show do ringue pelo boxe de verdade e desafiou Joey Buttafuoco, achando que ele era só mais um cara fora de forma que passava os dias assistindo TV e bebendo cerveja. Ela achou que seria uma demonstração fácil de poder. Eu peço a Deus que Joey Buttafuoco esteja com seu protetor hoje. Grande erro, e o que se seguiu passou longe disso. Desde o primeiro toque do gongo, Joey entrou lançando golpes, não como um adversário desajeitado de reality show, mas como alguém que esperou esse momento para dar uma lição na rainha empoderada. Joanie foi salva pelo gongo, atordoada, procurando respostas em seu corner. Após um breve conselho de sua equipe, ela voltou ao ringue, mas qualquer plano que tivesse desapareceu assim que Joey voltou a lançar golpes. No terceiro round, um golpe limpo desse dono de casa desesperado despertou a fera em sua rival, e a autoproclamada rainha do ringue acabou pedindo misericórdia.